Nessa videoaula nós veremos como se calcula as equações da reta quando nós temos dois pontos por onde essa reta passa. Então vamos primeiro definir o que vem a ser uma equação da reta. O que a gente denomina de equações da reta são as expressões matemáticas que caracterizam qualquer ponto que estão situado sobre uma mesma reta. Então você pode representar o lugar geométrico ocupado pelos pontos que estão sobre uma mesma reta através das equações da reta. Equações essas que a gente vai ver logo mais na frente qual o tipo de equação que nós vamos trabalhar aqui. Bem, nós veremos aqui a chamada equação geral e a equação reduzida de uma reta. Toda reta possui a sua equação geral e possui a sua equação reduzida. Bem, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar dois pontos, vamos chamar o ponto de ponto A e ponto B, num plano, de modo que nós tenhamos uma reta que passa por esses dois pontos. Então, vamos fazer o seguinte. Imaginemos aqui o plano cartesiano. Vamos considerar aqui o ponto A. Digamos que o x do ponto A é o x1 e o y é chamado de y1. Isso aqui é só questão de nome. Vamos tomar aqui nesse mesmo plano um ponto B e vamos dizer que o x do ponto B é o x2 e o y do ponto B é y2. Dependendo do livro que você adote, a gente pode ter xa, xb, ya, yb como coordenada dos pontos A e B. O que você percebe? A gente percebe que por esses dois pontos passa apenas uma reta. Então nós temos, dados dois pontos distintos no plano cartesiano, nós temos uma única reta que passa simultaneamente por esses dois pontos. Qual é o nosso intuito? O nosso intuito é a gente tomar um ponto qualquer, um ponto P qualquer, sobre essa reta que passa por A e B, certo? Vamos imaginar que esse ponto P ele vai ter como abscissa x e como ordenada y. Então, o nosso intuito é caracterizar as coordenadas x e y desse ponto P que está sobre a reta que passa por A e por B. Então, na verdade, o que nós vamos obter é uma fórmula, vamos dizer assim, é uma expressão matemática que vai caracterizar qualquer ponto que esteja sobre essa reta que passa pelos pontos A e B. Bem, e como é que a gente vai caracterizar isso? A expressão que vai nos dar essa caracterização, ela é obtida através do determinante. Porque vamos imaginar o seguinte, a gente pode observar que os pontos A, B e P, por estarem numa mesma reta, eles estão alinhados. E a gente viu do nosso conteúdo anterior que quando três pontos no plano estão alinhados, o seu determinante devidamente montado tem que dar igual a zero. Então o que nós vamos ter? Se a gente montar o determinante com as coordenadas desses três pontos, esse determinante tem que dar igual a zero. Como é que eu monto o determinante? Na primeira linha, poderia ser em outra linha também. Eu coloco as coordenadas arbitrárias, x e y, para representar o ponto P qualquer. Na segunda linha, você coloca as coordenadas do ponto A, x1, y1. Na terceira linha, você coloca as coordenadas do ponto B, que é x2, y2. Monta a terceira coluna toda com 1. E esse determinante tem que dar igual a zero, pelo que eu já acabei de falar para vocês. Esses três pontos, eles estão alinhados nesse plano cartesiano. Então essa é a ideia. Quando eu lhe der dois pontos no plano, para você encontrar as equações da reta que passa por esses dois pontos, você vai montar um determinante idêntico a esse que eu acabei de montar e igualar esse determinante a zero. Repetindo como é que eu monto o determinante. Bota x e y, que são as coordenadas arbitrárias, na primeira linha. Na segunda linha, coloca as coordenadas de um dos pontos. Na terceira linha, coloca as coordenadas do outro ponto. A terceira coluna você preenche tudo com 1 e, claro, esse determinante tem que ser igual a zero, pelo que eu já falei duas vezes anteriormente. Esses três pontos que estão sobre uma mesma reta, eles são alinhados. Vamos lá então. Trago um primeiro exemplo para nós treinarmos como é que eu chego a essas equações que eu já falei. Equação geral e equação reduzida. Inicialmente eu quero as equações da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 2 e 4,
e B de coordenadas 1 e 3. Bora fazer o seguinte. Eu vou montar o determinante. Vou montar o determinante igual a zero. Lembre como é que eu falei que eu monto o determinante. Na primeira linha, coloque x e y, coordenada arbitrária de um ponto qualquer. Na segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do ponto A, 2 e 4. Na terceira linha, as coordenadas do ponto B, 1 e 3. Lembrem que a terceira coluna é toda preenchida com 1 e, claro, o determinante tem que ser igualado a zero, como já estava. Vamos resolver esse determinante. Então, você pega, sobe o 1, baixa o x na primeira coluna, sobe o 1, baixa o 1 na última coluna. Beleza, e agora vamos resolver então. Vamos mostrar aqui, vamos ver o que acontece em cada caso. Esse primeiro produto, 1 vezes y, dá y. Esse produto, x vezes 4 vezes 1, dá 4x, positivo. O próximo produto, 2 vezes 3 vezes 1, dá 6, positivo. Vamos voltar, lembrando que quando eu estou voltando, troco o sinal. O produto 1 vezes y vezes 2 dá 2y, troca para menos 2y. O produto 1 vezes 4 vezes 1 dá 4, troca para menos 4. E o produto 1 vezes 3 vezes x dá 3x, troca para menos 3x. Beleza, resolvido até aqui. O que nós vamos fazer? Vamos lá, a equação geral da reta ela é sempre igualada a zero. Aprendam isso. O que caracteriza a equação geral de uma reta? É o fato de ela ser igualada a zero. Essa expressão que nós temos, ela já é quase a equação da reta. Está faltando só a gente juntar. Juntar o quê? X com x, y com y, número com número. Vamos lá então. Juntando os x. 4x menos 3x dá 1x, que eu boto apenas x. Vamos juntar o y. Y menos 2y dá menos y. Vamos juntar os números. 6 menos 4 dá 2 positivo. Então a gente chega na expressão x menos y mais 2 igual a zero. Essa expressão que eu obtenho quando eu junto os x, os y e os termos independentes, né? Essa expressão que eu obtenho igualada a zero é o que eu chamo de equação geral da reta. Beleza, só que eu falei que tem equação geral e tem equação reduzida. Como é que eu chego na reduzida? Lembrem, a reduzida você vai isolar o y. Se na reduzida nós vamos isolar o y, você pega tudo que não é y, joga para o segundo membro, a partir da equação geral. Então, jogando o x e o 2 para o segundo membro, vai ficar menos y é igual a menos x menos 2. Como eu troquei de lado, tem que trocar de sinal. Mas se liguem que eu falei que tem que isolar o y. Aí está isolado o menos y. O que o Fagner faz agora? Troca o sinal de todo mundo. Quando eu trocar o sinal de todo mundo, a gente obtém que x é igual a y mais 2. Essa última expressão que a gente obteve é o que a gente chama de equação reduzida da reta. Então vamos lembrar, tendo 2 pontos por onde a reta passa, você vai então montar o determinante e igualar a zero. Quando você montar o determinante e igualar a zero, você vai juntar os x, os y e os termos independentes. E aí você obtém a equação geral. Tendo a equação geral, você vai isolar o y. Na hora que você isolar o y, você terá a chamada equação reduzida da reta. Trago um segundo exemplo. Determine as equações da reta que passa pelos pontos de coordenada. O ponto B de coordenada 3 e 3, o ponto C de coordenadas 2 e 0. Do mesmo jeitinho, eu vou montar o determinante e igualar esse determinante a zero. Lembrem de colocar x e y na primeira linha. Lembrem de colocar as coordenadas do ponto B, 3 e 3, na segunda linha. E as coordenadas do ponto C, 2 e 0, na terceira linha. Preencha a terceira coluna, tudo com 1. Feito isso, então vamos lá. Sobe o 2, baixa o x. Sobe o 1, baixa o 1. Vamos resolver esse determinante igual a zero. 2 vezes y vezes 1 dá 2y. X vezes 3 vezes 1 dá 3x, positivo.
3 vezes 0 vezes 1 dá 0. Voltando agora, tem que trocar o sinal, né? 1 vezes y vezes 3 dá 3y, bote menos 3y. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6, bote menos 6. 1 vezes 0 vezes x dá 0, bote menos 0. Tanto faz, né? Bem, agora é só juntar x com x, y com y, número com número. Só tem 3x, então repete o 3x. Bora juntar o y. 2y menos 3y dá menos y. Juntando os números, 0 menos 6 menos 0 dá menos 6. Então eu obtenho 3x menos y menos 6 igual a 0. Isto já é a equação geral da reta. A partir da geral, faço a reduzida. Lembrando que a reduzida tem que isolar o y. Então eu jogo o 3x e o menos 6 para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar menos y é igual a menos 3x mais 6. Troca agora o sinal de todo mundo para ficar o y sozinho. Então ficaria y é igual a 3x menos 6. Com isso, então, nós obtivemos a equação reduzida dessa reta. Bem simples, bem prático de se fazer. Terceiro exemplo. Mesma coisa. Obtenha as equações da reta a seguir. Então, nós queremos a equação geral e reduzida dessa reta que está, então, no terceiro exemplo. Qual é a diferença desse terceiro exemplo? A diferença é que os dois exemplos anteriores, nós já tínhamos os pontos por onde a reta passa. E nesse terceiro exemplo, nós temos, então, o plano cartesiano representando a reta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para o plano e identificar os pontos. Bem, identificando os pontos, o que a gente percebe? A gente percebe que a reta corta o eixo y no 3. Esse ponto 3, onde a reta corta o eixo y, é o ponto de coordenadas 0 e 3. Se lembrem que sobre o eixo y, o x é sempre 0, por isso o ponto 0 e 3. A gente pode perceber também que essa mesma reta, ela corta o eixo x no 2. Então, esse ponto do eixo x, que é 2, é o ponto de coordenadas 2 e 0. Lembrem que em cima do eixo x, o y é sempre 0. Então, com isso é o trabalho a mais que a gente vai ter nesse terceiro exemplo. Olhar para o plano cartesiano e nele identificar dois pontos por onde a reta passa. Tendo os dois pontos, eu vou então montar o determinante e igualar a 0. Eu coloco aqui x e y na primeira linha, 0 e 3 na segunda linha, 2 e 0 na terceira linha. Terceira coluna preenche tudo com 1 e agora é só resolver o determinante. Sobe o 2, baixa o x, sobe o 1, baixa o 1. Vamos lá então fazer os produtos. Esse primeiro produto, 2 vezes y vezes 1 dá 2y. O próximo produto, x vezes 3 vezes 1 dá 3x. O próximo produto é 0. Voltando, esse produto é 0. Esse produto, 1 vezes 3 vezes 2 é 6, bote menos 6. E esse produto é 0. Bem, agora é só juntar. X e y é só organizar porque só tem uma vez, né, cada um. Então você coloca 3x mais 2y. E aí você junta 0 menos 6 menos 0, que dá menos 6. Então vai ficar 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Isso é a conhecida equação geral da reta. Um detalhe importante da equação geral que eu ainda não havia falado. Na equação geral, sempre virá primeiro o x, depois o y, depois o termo independente, o termo que não tem x nem y. Por isso que a ordem que eu sempre coloco, 3x mais 2y, menos 6 igual a 0, no exemplo 3. A partir da geral, eu vou isolar o y para encontrar a reduzida. Então você começa jogando o 3x e o menos 6 para o segundo membro com o sinal trocado. Então vai ficar 2y é igual a menos 3x mais 6. Pega o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então o y vai ficar menos 3x dividido para 2 mais 6 sobre 2. Isso é um detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção.
Quando eu vou pegar o 2, que está multiplicando o y, passar dividindo, ele tem que dividir todo mundo que está no segundo membro. Por isso que ele tem que dividir o 3x e ele tem que dividir o 6. Observe isso aí direito. Bem, agora é só a gente organizar e dividir. Então vai ficar y é igual a menos 3 sobre 2, que multiplica o x. Eu boto esse x fora da fração, só por questão de estética mesmo. Como 3 sobre 2 dá 1,5, para não ficar quebrado, eu deixo mesmo na forma fracionária, mais 6 dividido para 2 dá 3. Então, a gente obtém a equação reduzida, y igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Está aí a equação reduzida, e logo anteriormente a gente já tinha obtido a equação geral dessa reta representada no terceiro exemplo. Quarto exemplo. Obtenha as equações da reta que passa pelos pontos A de coordenada 1 e menos 2 e B de coordenadas 1 e 4. A gente começa de maneira idêntica aos três exemplos anteriores. Eu vou montar o determinante igual a zero. Na primeira linha eu coloco x e y. Na segunda linha 1 e menos 2. E na terceira linha 1 e 4. A terceira coluna coloca tudo 1. E vamos então resolver. Sobe o 1, baixa o x, sobe o 1, baixa o 1. Resolvendo então, vamos lá fazer o produto. 1 vezes y dá y, x vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2x, 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. Bora voltar, lembrando que voltando tem que trocar o sinal. 1 vezes y dá y, coloco menos y. 1 vezes menos 2 dá menos 2, coloco mais 2. 1 vezes 4 vezes x dá 4x, coloco menos 4x. E lógico, não esqueçam de igualar a zero. Bem, vamos então agora juntar. Quando eu pegar menos 2x com menos 4x, dá menos 6x. Observem que vai dar para cortar o y com menos y. Quando eu juntar 4 mais 2, dá 6. Então nós temos menos 6x mais 6 igual a zero. O que eu faço? Eu vou então, só por questão de estética, não é obrigatório, por questão de estética não se usa equação geral começado com sinal negativo. Só questão de estética mesmo. Então, para não ficar equação geral com sinal negativo no começo, eu troquei o sinal de todo mundo e ficou então 6x menos 6 igual a zero como equação geral. E aí percebam um detalhe importante. Nessa equação geral não apareceu o y, ok? Não apareceu o y, daqui a pouco eu digo por quê. Aí você diz, bem, se não apareceu o y, não tem como isolar o y, porque ele não tem. Então ela não vai ter equação reduzida? Vai sim. É o seguinte, quando a equação geral não tiver y, para você encontrar a reduzida, você vai isolar o x e não o y. Para isolar o x, você coloca o menos 6 para o outro lado com o sinal trocado. Então, 6x igual a 6. Logo, o x é 6 dividido para 6. Portanto, o x é igual a 1. Ou seja, x igual a 1 é a equação reduzida. Quando a equação geral não tiver o y, você isola o x. E ao isolar o x, você vai encontrar como equação reduzida uma expressão com essa cara. X igual a 1, x igual a 10, x igual a 5 e assim por diante. Bem, a dúvida que deve estar aí mexendo com a cabecinha de vocês. Por que que a equação dessa reta não tem y? Pessoal, toda reta que na equação dela não apareceu y será uma reta vertical. Ou seja, nesse quarto exemplo, nós temos uma reta que, se você representar ela no plano cartesiano, ela vai ser uma reta que vai ficar em pé. A equação de uma reta em pé, aprendam isso, ela não tem o y. A equação de uma reta em pé, ela vai apresentar apenas o x. Então, sempre que vocês encontrarem a equação de uma reta que tenha apenas o x, será então a equação de uma reta vertical. Vamos então para o quinto exemplo. Nós temos uma reta que passa pelo ponto M de coordenadas 0 e 4
e n de coordenadas 2 e 4. E claro, assim como nos exemplos anteriores, eu quero as suas equações. O início é do mesmo jeito dos exemplos anteriores. Eu vou montar o determinante e igualar a zero. Então eu vou colocar x e y aqui no começo. Vou colocar 0 e 4 na segunda linha. Vou colocar 2 e 4 na terceira linha. A terceira coluna coloca tudo 1 e vamos resolver o determinante. Sobe o 2, baixa o x. Sobe o 1, baixa o 1. Vamos lá então resolver, né? Esse produto, 2 vezes y vezes 1, dá 2y. Aqui eu pego x vezes 4 vezes 1, dá 4x. E esse produto dá 0. Vamos voltar então, lembrando que voltando tem que trocar o sinal. Esse produto dá 0, coloquei menos 0. Esse produto dá 8, coloquei menos 8. E esse produto dá 4x, coloquei menos 4x. Feito isso, então agora nós vamos juntar. Na hora que a gente vai juntar, observem que eu vou cortar o 4x com o menos 4x. Cortando o 4x com o menos 4x, vai sobrar 2y. 0 menos 0 menos 8 vai dar menos 8. Então vai ficar 2y menos 8 igual a 0. Esta é a equação geral dessa reta que a gente obteve aqui no exemplo 5. Bem, curiosidade. Observem que nessa equação geral da reta não tem o x. Já já eu explico por quê. Tendo a geral, vamos então obter a reduzida. Lembrando que a reduzida é só isolar o y. Então você pega 2y igual a 8. Portanto, o y é 8 sobre 2. Logo, o y é igual a 4. Vejam que esta reduzida, eu isolei o y, como é de costume, mas nela não tem um x. Agora vamos para a revelação do mistério. Por que que nessa equação da reta, nem na geral nem na reduzida, óbvio, né, apareceu o x? Porque aqui nós temos uma reta horizontal. Toda vez que nós tivermos a equação de uma reta onde não apareça o x, é porque se trata de uma reta horizontal. O que é uma reta horizontal? É uma reta que vai ficar deitada, digamos assim, quando localizada no plano cartesiano. Então a reta vertical, ela só vai apresentar o x e a reta horizontal só vai apresentar o y. Reta vertical só tem o x, reta horizontal só tem o y. Com isso, então, a gente finaliza essa videoaula em que nós falamos como obter as equações geral e reduzida de uma reta quando nós temos as coordenadas de 2 pontos por onde essa reta passa.